Sejam bem-vindos a mais um podcast, Vírgula Cast, episódio 9. E hoje trouxemos um convidado da área imobiliária. Vamos conversar aí um pouquinho sobre a vida dele, um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre essa área de imóveis. Mas antes disso, obviamente, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. E não poderia deixar de falar da agência P3A, sua agência de marketing e conteúdo. Então, se você precisa desenvolver site, desenvolver marca, desenvolver rede social, toda a parte de estratégia de comunicação para sua empresa, pode contar com a equipe da P3A. Lembrando que o QR Code está aí na tela ou sempre o link na descrição do vídeo. Para você que está ouvindo aí no Spotify, é só p3a.com.br e só chamar a nossa equipe lá pelo WhatsApp e o pessoal vai atender vocês e poder ajudar com o projeto de vocês. E também não poderia deixar de falar da galera aqui da Artes Filmes, né? Esses estúdios magníficos que entregam essas imagens excepcionais pra gente, de qualidade, com áudio de qualidade. E para você que quer tirar o teu projeto do papel, fazer seu podcast, criar seu conteúdo em vídeo ou gravar seu curso digital, quer fazer sua live, vem aqui para os estúdios da Artes Filmes que eles vão poder ajudar vocês. São mais de 10 possibilidades de cenários diferentes e sempre aumentando com várias possibilidades para vocês. E também o QR Code está aí na tela para você chamar a equipe aí da Artes Filmes e eles vão poder atender vocês também e trazer esse projeto personalizado e top para vocês e entregar essa qualidade que está entregando aqui pra gente também. Mas bora lá pro nosso episódio de hoje. Hoje eu queria falar para vocês, né, o Bruno Scafidi. É isso aí. Bruno Scafidi. O Bruno, ele traz consigo uma trajetória marcada por versatilidade, dedicação e visão empreendedora. Graduado em administração de empresas pela Universidade Paulista, Unip, e também cursou engenharia e química. São formações que também contribuem diretamente com o que faz hoje, né? Com mais de 17 anos na área da indústria. Há mais de uma década, Bruno voltou seu olhar para o setor da construção civil, onde tem essa atuação constante na cidade lá de Itaquaquecetuba, mas tá por enquanto por lá. Sim, na verdade é o seguinte, a gente, primeiro eu queria agradecer aqui o convite, né, de estar aqui, também queria parabenizar o estúdio aqui, muito bonito, muito legal aqui a estrutura de vocês, e também, né, pela recepção aqui que legal. Eu tive, muito obrigado aí. Então, eu sou nascido em São Paulo, mas a minha família está em Itaquaquecetuba desde 1946. Pouquinho tempo, né? Fundaram Itaquaquecetuba. A gente tem uma área grande lá que era uma fazenda da minha família, do meu avô, e em 1983 a gente transformou essa fazenda num loteamento, né, que é o Parque Residencial Scafidi, que é o 1 e o 2, né? Então são duas glebas lá, a gleba 1 e a gleba 2. A gleba 1 foi lançada primeiro e depois a gleba 2. E onde eu faço a maioria dos meus empreendimentos é lá dentro do nosso empreendimento, do nosso loteamento, né? Nosso bairro, que é o Parque Residencial Scafidi, que é o melhor bairro de Itaquaquecetuba. O Scafidi, a gente tem 1.660 lotes lá. Caraca, bem grande. É um bairro bem grande, é um bairro muito com as ruas largas, calçadas largas, é um bairro super bem planejado. Então isso tudo começou na época do meu avô, né? Daí depois meu avô e minha avó, aí minha tia, meu pai, e agora eu, né, que estou à frente. Na verdade, o que eu fiz lá? Quando eu cheguei, o bairro estava formado, mas era um bairro que não era bonito, né? Sim, então eram com casas mal acabadas, casas sem reboco, tal. Então eu comecei a construir casas lá. Entendi. Casas com padrão, né? Então eu fui levantando o padrão do bairro, a gente transformou ele num bairro, hoje é o melhor bairro de Itaquá, onde tem as casas todas
regulares, todas as casas com projeto. A gente capricha muito, porque a gente pensa muito no bem-estar das pessoas que estão comprando as casas. Então, são casas, você vê, com iluminação, com ventilação boa, escada larga para você conseguir subir os móveis para o andar de cima. Hoje a gente está fazendo casa, inclusive, com piscina. Caraca, entendeu? legal. Então, assim, o padrão vem subindo a cada construção nova, o padrão, a gente eleva o padrão. As casas todas com porcelanato no piso, com escada de granito, de mármore. Uhum. Então, são coisas bem bonitas mesmo que a gente está fazendo. E, assim, como a gente foi levando esses construtores para... Então, eu fiz a primeira casa e aí eu fui conhecendo Sim, a forma. outros construtores também, fui levando esses construtores para lá. Uhum. E aí o que aconteceu é que agora cada um faz uma casa mais bonita que do outro, Então, entendeu? você levou a galera para fazer uma competição de quem faz a melhor casa lá. Exatamente, tá mais Legal. ou menos isso. Você fez a faculdade já pensando em ter esse negócio da família ou não? Foi algo que aconteceu depois, você sentiu que deveria aí entrar no bairro e fazer isso daí depois? Olha, na verdade é o seguinte, eu comecei a trabalhar na indústria química, né? Aham, Porque a minha família, o meu avô foi pioneiro em tintas no Brasil. legal. Então, o meu avô era dono de uma indústria de tintas que chamava Ideal Tintas, que era uma fábrica muito grande de tintas. Depois, em 1953, ele fundou uma outra fábrica que chamava King's Paint e a gente tocou essa indústria por 60 anos. Então, a minha família, na verdade, ficou dentro de um ramo de tinta por 80 anos, né, mais ou Então menos. vocês já tinham, querendo ou não, ali um pezinho na construção, nessa área de... Não, mas tinha também a parte de tinta imobiliária, mas o nosso forte mesmo era a tinta para indústria, né? para indústria. A gente Entendi. fazia tinta, por exemplo, para fábrica de capacete, para autopeças, Legal. motopartes, para fábrica de máquinas. Uhum. Então, foram muitos anos. E eu trabalhei lá dentro por 15 anos, né, dentro da indústria de tintas. E quando a gente resolveu que a gente deveria mesmo mudar de ramo, eu já estava no outro ramo, né? Então, eu já tinha construído as minhas primeiras casas e a gente já tinha o loteamento, na verdade. Então, o loteamento era dos seus avós? Sim. E aí você começou a construir dentro do loteamento? Dentro do loteamento. O que, na verdade, assim, o loteamento a gente entrou com a parte do terreno, né? Uhum. E uma outra empresa fez a parte da infraestrutura. Só que ele não fez tudo o que tinha que fazer e ele não agiu corretamente com a minha família, então ele não repassava os valores corretos para nós e tal. Então a gente, se eu não me engano, tá? Eu não sei se foi em 98 ou em 2000 que a gente assumiu o loteamento em si. A gente assumiu o controle do loteamento novamente. Então, quando a gente fez isso, como tudo que ele passava para a gente não era confiável, a gente teve que fazer um levantamento de tudo lá, né? Então, a gente teve que entender, era um ramo completamente diferente do que a minha família... Não tinham tanto conhecimento. Não, a gente não tinha conhecimento, na verdade. Não era nem tanto, não tinha nem tinha. nada. O nosso negócio era tinta, né? Então, sim. O que a gente entendia, né, era isso. Uhum. Só que a minha família sempre foi empreendedora. Então, o meu avô, meu bisavô já era... inclusive, a gente tem... Ele tinha padaria, né? A gente tem padaria dele até hoje, né? Caraca. Só que é alugada lá no Brás, né? E ele já é alugado deve estar assim, uns 50 anos o inquilino lá. E assim, aí a gente entendeu o negócio, né, do loteamento, a gente fez toda a lição de casa, vamos falar assim. Então a gente conseguiu, levantou, foi de porta em porta, querer entender o que estava acontecendo. E aí a gente tomou as atitudes que a gente precisava, né? Quando a gente já estava mais ou menos resolvido nessa parte de entender o processo de como funcionava o bairro, aí eu comecei a construir minhas primeiras casinhas
Isso a gente tá falando em que ano? 2005? Por aí, é. É que Aí, você falou 2000, vocês pegaram foi mais ou ali. menos por aí. Aí eu tinha um amigo meu, né, que fez engenharia comigo, o Edu, e aí a gente fez as primeiras casas germinadas do bairro. E aí fizemos as primeiras casas e aí a gente conseguiu, com essas casas eu consegui levar os construtores para lá, né, porque eu usei essas casas de exemplo e tal. Uhum. E Mostrar aí, o negócio, né? Mostrar exatamente. dava lucro ali. Não só isso, né? Mostrar que... Porque Itaquá, grande parte do território de Itaquá, tem problema de documentação. Sim, E o nosso empreendimento não tem. A gente é um dos poucos lugares em Itaquá que é porque totalmente... a terra também já era do seu avô, então Sim, vocês tinham o controle meu disso. avô, na verdade, ele demorou 22 anos para regularizar aquela terra toda, não só ali, como todos os bairros vizinhos também. Então, meu avô custeou tudo isso. Uhum. Foram 22 anos de luta, né? Então, Caraca. ele contratou topógrafo, o advogado dele, que era o Dr. Caio Bi, que também tem um bairro, tem um bairro lá. Caio Bi. Então, que era do advogado do meu avô, aquele bairro. Uhum. Então, eles todos fizeram o estudo, o levantamento. E eles dois que financiaram. Meu avô financiou, ele entrou com a parte jurídica, meu avô contratou os topógrafos que eram, acho que de Suzano, e aí demorou 22 anos e saiu toda a documentação. Legal. E aí, em 83, iniciou o loteamento. Cara, e a gente começa a entender, então, ali desde o início. Obviamente, a tua família já tem no sangue esse negócio de empreender, mas você vê que é um processo de, putz, tinha um problema e a gente, vamos assumir e resolver esse problema, que é a estrutura do bairro, porque vocês viam que tinha o potencial do bairro se tornar o melhor bairro da cidade, e, obviamente, que ninguém é bobo, mas no processo ganhar dinheiro com isso. Mas também fazer com que todo mundo se sinta bem estando ali, né, no bairro. E aí, a partir de 2000, vocês começaram, então, a fazer esse processo e criaram uma empresa para começar a fazer essas construções. Na verdade, eu criei a minha empresa, né? Tá. Mas a empresa Scafid, ela é desde, acho que 83, se eu não me engano. Sim. Foi junto com o bairro, né? Então, ela foi criada para fazer O loteamento. Agora, a BS, que é a minha empresa, pra falar a verdade, não me lembro a data A dela. data. Mas deve ser 2015, deve ser por aí. Não me lembro direito, dos 16, é por aí mais ou menos. Aí eu criei pra gente fazer as construções, mas foi antes disso eu comecei a construir na minha pessoa física, né? Então eu comecei a construir com pessoa física e depois que eu passei para pessoa jurídica, né? Daí é aquele negócio, né? A gente começa e depois a gente melhora, né? Não é essa ideia. E hoje você trabalha exclusivamente na área de construção civil, imobiliário. Sim, a gente tem a parte de construção, da construtora, e a parte da imobiliária também. Né? E a parte da loteadora, que é a parte da Scafid, né? E ainda tem lotes lá para serem... Tem. O bairro é muito grande, então. É grande, são 1.660 lotes, né? É um bairro bem... assim, é o que eu falo, né? Eu transformei ele num bairro bonito. Tá. Mas eu só consegui isso porque o bairro estava bem localizado, ele tinha já ruas largas, ele tinha... Já tinha um breve planejamento. Rede também. de esgoto nele, em mais de 70% dele. Ele era um bairro que estava, assim, ele só estava mal arrumado, vamos falar assim, mas era um bairro bonito. Sim, entendeu? Sim. Você olhava para ele, você via que tinha condições dele se tornar um bairro que ele se tornou depois, entendeu? Sim. Esse processo de... porque no começo você, querendo ou não, por mais que era da sua família e tal, você sempre estava de um lado ali de, querendo ou não, empregado, mas sempre olhando por um lado dentro da indústria, ou quando você resolveu abrir o teu negócio, ou começando a abrir o teu negócio, você sentiu diferença na pele ali de um lado você tem uma segurança de estar trabalhando com um cargo e do outro lado você agora calma aí, eu tenho um funcionário, eu tenho que começar a pensar em CNPJ, o que é isso de abrir CNPJ? Você já tinha, obviamente, uma facilidade da família já ter passado por isso. Mas como que era estar na pele você ali na frente? Eu vou falar bem a verdade pra você. Tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu já fiz, eu
eu sempre pensei que aquilo fosse meu, entendeu? Então, eu sempre tratei, se eu, por exemplo, eu tô em alguma obra de algum amigo meu e eu vejo alguma coisa, eu sempre entendo que aquilo como se eu vou lá como se aquilo fosse minha, aquela obra fosse minha, e eu dou um toque para a pessoa, olha, Sim. tal, dá uma olhada nisso aí, porque eu acho que para você fazer as coisas fluírem, você tem que pensar sempre assim, entendeu? Se você ficar nessa, ele é meu concorrente, entendeu? Não vou falar para ele, mas ele é teu concorrente de um lado, mas ele compra o terreno de você também, então ele é teu cliente, entendeu? Também. E é teu amigo também, né? Então, eu acho que a gente sempre, pelo menos eu nunca tive essa, eu sou funcionário, tenho horário, tenho isso, tenho aquilo, nunca na minha vida. Eu sempre trabalhei como se fosse meu e sempre olhei como tudo como se fosse tudo meu, entendeu? Nunca tive um outro olhar. Hoje vocês têm quantas pessoas hoje dentro da tua empresa, do teu negócio? Eu não sei precisar, porque tem as pessoas que trabalham terceirizada, né? Sim. Que vai colocador de piso, gesseiro, o próprio pedreiro, Até dentro da própria imobiliária, todos os sim. corretores. Então, eu não sei te precisar assim. Eu sei que eu sei que o Scafid em si, hoje, se você for somar todos os construtores, as imobiliárias, tudo, eu acho que hoje só o Scafid deve estar gerando lá, com toda essa parte imobiliária, eu acho que uns 200 empregos, eu acho que por aí. Mas eu tô falando não meu, né? Do bairro, Do né? bairro O todo. bairro, Todo. que é isso. E como que é lidar com... Porque assim, eu vou colocando do meu lado, né? Meus pais são empreendedores, então... Mas sempre foi familiar. Então sempre foi eu, meu pai, minha mãe. E aí, quando eu fiz lá meus 18 anos, aquela coisa, não vou trabalhar para meus pais, né? Quero conhecer o mundo, né? Empreendedorismo não é fácil, não é difícil, então fui trabalhar para os outros. E eu voltei a ser empreendedor, voltei a empreender em 2019. E aí foi quando a gente começou a ter essa coisa assim, pô, tenho que começar agora a lidar com... Na pandemia você voltou? Eu voltei um ano antes da pandemia. E aí em 2020 veio a pandemia. No meu caso, para agência de publicidade, a pandemia ela deu uma impulsionada no nosso negócio, porque as empresas não estavam no digital. Muitas empresas não estavam, né? Então não tinha site, não tinha rede social e achavam que isso não era para agora. E aí quando veio a pandemia, todo mundo se trancou dentro de casa. E aí não tem um site, não tem uma rede social. O pessoal precisou ir para lá e aí precisava da gente pra gente ajudar nesse processo. Então pra gente foi uma coisa que a gente aproveitou bastante essa onda. E eu acho que boa parte do sucesso que a gente tem hoje foi por esse início aí ter dado uma impulsionada. Mas a gente chegou num ponto onde a gente precisou começar a contratar gente, colocar pessoas. E eu falo que os negócios hoje, empreendedor, ele vai dar certo porque ele precisa de pessoas. E se ele não tiver pessoas ao lado dele, ele não vai conseguir. Queria entender do teu lado como que é lidar... Você também está numa área de construção civil o tempo inteiro lidando com pessoas, né? Em todo o processo. Como é para você lidar com pessoas em todo esse processo? Eu acho que pessoas de modo geral, né? Não só da construção civil, porque antes de trabalhar com construção civil, eu trabalhei com vendas, trabalhei com compras dentro da indústria, né? Trabalhei com a parte de produção. Então, na verdade, a indústria para mim foi uma escola, né? Porque dentro dela eu tive que aprender. Eu entrei lá bem jovem na indústria e eu não sabia nada, né? Você tá teu primeiro emprego, você não sabia nada e aí eu fui aprendendo, né? Só que é uma coisa, né? Eu meio que nasci naquilo, né? Então, para mim não foi assim uma coisa, eu tô com dificuldade, não, fluiu, entendeu? Foi indo. Fluiu, Então eu acho assim, para um cara ser empreendedor hoje, primeira coisa ele tem que saber lidar com gente. Sim. Entendeu? Não adianta, o cara que não sabe lidar com gente, não tem como ele querer fazer uma coisa, por exemplo, essa que você está fazendo aqui. Não adianta, né? Então ele vai vender alguma coisa na internet, vai ser empreendedor de outro jeito, entendeu? Sim, é aquele que fica mais escondido, né? Aquele cara que porque não dá a cara, né? não tem jeito, né? Então eu acho que
eu acho que é isso, né? A gente, principalmente quem trabalha com vendas, não tem como você trabalhar com vendas e não saber lidar com pessoas, né? Eu acho que quem é empreendedor, a primeira coisa é ser vendedor, né? Quem é empreendedor tem que ser vendedor, porque você começa às vezes, às vezes não, né? Você sempre vai começar sozinho, sempre Sim. parte de você. Depois que as pessoas vão E, agregando. o primeiro produto que você tem que vender é você mesmo. É você. É. É você. E algum momento, porque depois disso você começou a aparecer mais, você falou que nos bastidores que você teve, fez alguns programas até online na época do Facebook e tal. Sim. Em que momento você começou a olhar para a internet de um modo diferente e falar assim, eu tenho que colocar a minha cara? Porque você podia ser engenheiro, tá lá na sua sala, colocando gente para fazer tudo para você, mas não, você colocou a cara à frente, você foi para a área de vendas, você mostra a sua cara no teu Instagram, fala sobre os teus empreendimentos, é você que tá ali na frente. Por quê? Da onde surgiu isso de você começar a olhar para esse lado diferente, falar, não, a minha cara tem que estar na frente das coisas? Olha, eu não tinha rede social, né? Eu não tinha nada de rede social. Eu tinha um Facebook, que eu acho que devia ter umas 1000 pessoas no Facebook na ocasião, né? E aí, o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa da política, né? E ela falou para mim, olha, se você, primeira coisa que você tem que fazer é ter uma rede social. Porque eu não gostava, pra falar a verdade, eu não gostava, não queria. E aí eu fiz o Facebook. Aí esse Facebook, que é o Bruno Scafidi, né? O Facebook, e a gente fez a página, né? Sim. Que aí a gente tem o perfil pessoal e a página que mais aí, pessoas. E aí a página a gente chegou a ter 50 mil seguidores, que era muito na ocasião, né? Hoje não é tanto, né? Mas na ocasião era muito. E aí a gente fez o Facebook e desse Facebook a gente começou a fazer as lives, né? Que era live na época, não era podcast, era live. E aí eu fiz, acho que por 2 anos mais ou menos, a gente fez live. E aí depois a gente migrou pro Instagram. Aí no Instagram eu fiz também, continuei fazendo live um tempo. E aí depois eu mudei o foco, porque eu fazia entrevista não direcionado para imobiliária, nem nada. Era assuntos aleatórios, né? A gente fazia entrevista qualquer entrevistava, sei lá, médico, vereador. Você falou o Dr. Bactéria, entrevistei, né? o Dr. Bactéria. 2 vezes até. Legal. Escritores aí que eu entrevistei maestro de orquestra, eram temas aleatórios. E aí eu resolvi, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, ou mais, acho que até mais, a gente resolveu que a gente ia só falar de imobiliária, que a gente ia parar com os outros assuntos e ia focar em imobiliária. Aí eu até tenho um amigo meu que eles têm uma agência e a gente fez uns pilotos de uns programas que a gente ia fazer. A gente ia ter 3 programas diferentes. Um que era eu visitando a pessoa, que eu vendia a casa, e aí a pessoa ia lá, ia falar da casa que comprou, tal. Então chama Bruno Visita. Tinha um outro programa que era Café com Bruno. Então eu ia entrevistar pessoas da região para falar do bairro, para falar da cidade e tal. E tinha uma outra que era o Destaque, que eu ia lá e mostrava os imóveis que estavam à venda, que estavam com algum desconto, alguma coisa assim. Então eram esses 3 programas, a gente começou a fazer. E aí eu comecei a ver na internet que os vídeos eram mais dinâmicos. Hoje, vídeo a gente começou a reparar que o vídeo era de 1 minuto, menos de 1 minuto, entendeu? Que não adiantava a gente fazer coisas longas, né? Então, a gente começou a mudar. E aí, eu comecei a fazer vídeos das casas, vídeos rápidos, assim. Mostrando. Então, eu e a Rose, que ela trabalha comigo lá na BS, a gente faz os vídeos, né? Então, às vezes tem casa que sou eu que faz, tem casa que é ela. E aí a gente faz. Então, são vídeos curtos. Hoje a gente mudou. Sim, até às vezes me dá vontade de fazer de novo as entrevistas, mas assim, se eu fosse fazer,
eu queria fazer, sei lá, uma vez por mês, por exemplo. Sim, sim. Não, eu antes, teve uma época que eu fazia todo dia, cara. Nossa. Era uma loucura. A gente grava uma vez por semana, que Nossa, já fica doido, cara, imagina todo dia. era uma loucura. Eu só não fazia de fim de semana. Mas todo dia acho que era 7 ou 8 horas da noite. Abria live. E eu ia lá, entrevistava pessoas. Meu, foi muito cansativo, foi muito cansativo. Isso na época da pandemia. Na época da pandemia, antes da pandemia também, já começou naquele ano que foi da política, né? Sim. Então eu comecei a entrevistar vereador, candidato a prefeito, candidato a vereança, tudo. Eu comecei a entrevistar. Então eu comecei assim, na política, né? Parte de entrevistar o pessoal da política. Daí depois começou que a variar os temas. acabou a eleição e aí a gente começou a variar. Aí começou. Foi uma experiência, né? Você foi uma entendeu experiência. bem como o digital funcionava ali para você e levou isso para a área de imóveis também. Você começou a trazer essa experiência de gravação, de vídeo e trouxe hoje para a área de imóveis. Você trazendo um pouco para o mercado de imobiliário, né? Para o mercado de imóveis. Você vê que hoje é essencial quem tem um empreendimento, mas quem é corretor tá no digital? Assim, hoje é a maior ferramenta, né? Não tem uma ferramenta maior, nem placa, nem nada. Não existe ferramenta para nenhum setor, não só de imobiliário. Aquelas plaquinhas de porta já não... Não, é bom também, mas nada comparado, entendeu? Porque sim. hoje, por exemplo, a pessoa tá no ônibus voltando para casa, ela vai estar no celular, ela vai estar na internet, ela vai estar vendo o Instagram, normalmente Instagram, e ela vai estar lá vendo os reels e tal, é lá que você vai ter um cliente, ou tá esperando na fila da consulta de alguma coisa, tá lá, opa, internet, é isso, gente. Não tem nada maior, nenhuma ferramenta é comparado a isso, não existe. E assim, todo mundo fala de internet e tal, mas assim, a internet tem um lado bom muito grande, né? Se a gente for ver. Sim. É óbvio que tem um lado ruim também. Como tudo, né? Como tudo. E assim, mas o lado dela bom, que todos nós, você, eu, todo mundo, começou a ter voz. Sim. Entendeu? Sim. Antes da internet, ninguém tinha voz pra nada, né? A gente tinha que depender às vezes de uma televisão, de um rádio, e lá, e para você falar, você ia ter que pagar ou comprar minutos lá e tal para você aparecer numa televisão. Imagina quanto que é para você fazer uma propaganda do teu negócio na Globo, entendeu? Hoje, por exemplo, a gente regionalizado ali, alguém de Itaquá ali, você teria que fazer numa TV diário que pegaria o Alto Tietê inteiro para você tentar atingir quem estaria ali em Itaquá, né? Sim. E hoje também, se você for olhar, né, com a internet, o pessoal migrou muito para a internet. Então, tipo, a TV, ela hoje perdeu a importância, não tem mais a importância, óbvio que tem, mas não tem mais a importância que tinha antes numa divulgação. Sim. Eu acredito que hoje a internet... conjunto, né? Não, mas eu acho que a internet de divulgação é muito maior que a televisão. Com certeza. Muito maior. O investimento é muito mais focado, né? Você consegue e o investimento é muito menor também, né? Também. Muito menor, né? Se você for olhar uma televisão, eu nem sei quanto que é uma inserção numa televisão. Nem faço ideia, mas deve ser uma coisa absurda, né? Sim. Dependendo da emissora, né? Depende do horário que você vai fazer, sim, o tempo e da emissora também. E da emissora que você vai fazer. Mas eu sei que, por exemplo, aqueles programas tipo Rede TV, essas coisas, para você estar dentro do programa, gira em torno de 15 a 20 mil reais a inserção dentro do programa. Tipo o Bottini falando ali no meio do programa dele. Gira em torno de valores assim. E são valores que se você usar... E não adianta você fazer uma inserção só, né? Você tem que fazer os 3, 4 meses todo dia. Todo dia. Entendeu? Para ter algum retorno. É isso. E hoje você tem um investimento tanto de tempo como de dinheiro para essa parte de comunicação e marketing dos teus empreendimentos. Sim. Você até comentou pra gente aqui que você tá para lançar alguma coisa agora recentemente. Isso. Dia 17 agora... dia 17, na rua Henrique Giovanni Xavier, no Scafide 2, número 360. A gente vai estar fazendo um lançamento de apartamentos melhor custo-benefício da região. Então, a partir de 215 mil, os apartamentos. Não tem nada
com o preço e a qualidade desse. Então, é a partir de 215. A gente... são poucas unidades. Qual o tamanho dos apartamentos? Apartamento, se eu não me engano, é 46 metros, mas eu não tenho certeza, tá? É vaga carro ou vaga moto. Legal. E ele vai ter uma quadra de streetball, vai ter churrasqueira na área comum e vai ter também o playground. E no apartamento, a gente tem a varanda com um ponto de churrasqueira lá também. Legal. Então, assim, são 20 unidades só, já tem algumas vendidas. Então, dia 17, a gente vai fazer uma promoção lá, que vai se negociar diretamente com a construtora. Legal. E a entrada, né? Então, a entrada vai ser facilitada, vai dar para parcelar a entrada. Então, é uma chance. Vai ser um dia só de evento. Dia 17. Então, dia 17, sábado agora, das 9 da manhã às 5 da tarde. Na rua Henrique Giovanni Xavier, número 360. Vale a pena. E outra coisa, a gente vai sortear prêmio. Vai ter air fryer que a gente vai sortear ainda. Para todo mundo que for lá, né? Evento, então, vai ter air fryer que vai sortear. E também a gente, se, por exemplo, você tem um amigo teu, você não quer comprar um apartamento, mas você tem um amigo teu que quer. Se você indicar ele lá, entendeu? Lá, você liga lá na BS, indica, pedi pro meu amigo ir lá, no evento do dia 17. Se ele fechar negócio, você ganha R$1.000. Caraca. Ganha R$1.000. Então, se vocês forem pelo Vírgula Cast, fala que foi pela gente, por favor. Então, exatamente. Olha, se vocês tiverem um amigo interessado em comprar um apartamento, se ele fechar o negócio, você leva R$1.000 só por indicar o seu amigo. Você vai estar ajudando ele, né, a realizar o sonho da casa própria e vai estar ganhando R$1.000 de presente. Que aí você pode ainda comprar um presentinho de casa nova pro teu amigo, aproveitar os R$1.000. O R$1.000 hoje, né? Coisa pra caramba. Coisa pra caramba, né? Que isso? Então, e a gente tem outras do prédio, essa é a promoção. Mas vocês têm outros empreendimentos. E outras promoções também. A gente tem separado lá, eu acho que 15 casas, mais ou menos, que a gente tá fazendo a promoção dos R$10.000. Então, se você tem um amigo que queira comprar uma casa, entendeu? Se tiver dentro dessas 15 casas que a gente tem separado para promoção, você indicou teu amigo, você leva R$10.000. Caraca. Leva R$10.000. Comissãozinha boa essa. Leva R$10.000 só por indicar. Se ele fechar o negócio, né? É óbvio que ele tem que fechar o negócio, né? Sim. Não é se passou o nome lá, leva 10 mil. Não, ele tem que fechar o negócio. Fechou o negócio, leva 10 mil na hora. Legal. E os empreendimentos, você comentou, 200 e poucos mil o apartamento, mas sempre gira em torno... hoje valores, a gente tem casa lá que tá variando de 380 a 800 mil. É mais já ou menos. Pronta, entrar e morar. Tudo pronto, não tem que fazer nada na casa, é só entrar e ser feliz. Que isso, cara, muito bom. E esse, hoje o mercado, tanto para quem quer morar, mas também para quem quer usar para investimento, também poderia ser uma... Sim, com certeza. Uma boa. Se você que tá com dinheiro querendo investir para ter uma casa para locação, ou, por exemplo, no caso do prédio, se você quiser comprar agora, que tá obra em andamento, só que é a obra financiada pela Caixa. Legal. Então, assim, segurança total que você vai comprar e vai ficar pronto, tal, porque tem seguro, tal, da obra, tal. Então, segurança. E outra, a construtora, que é a RC, é uma construtora de renome, uma construtora que já fez, sei lá, deve já ter feito mais de 500 unidades de casa aí. Então, tá fazendo aí o prédio e, assim, um prédio, uma fundação super bem feita, tal. Eu tô acompanhando a obra lá direto. O mais em conta, então, esse apartamento hoje que a gente tem, que é 215, a partir de 215, né? Sim. Porque não são poucas unidades nesse preço e é vaga moto 215. Vaga carro, se eu não me engano, é a partir de 240, se eu não me engano. E as casas, a mais em conta 380 e a mais cara lá do bairro é 800. Caraca, 800 casa de alto padrão, né? Com piscina, com tudo. Legal. 3 dormitórios? 3 dormitórios. Que legal, que legal.
O que eu vejo também na área imobiliária, né? Não só para quem quer para morar, mas também é um bom investimento para quem quer investir, quer ter um negócio paralelo, né? A área Então, imobiliária é isso que eu boa tava para falando. Por isso. exemplo, comprou um apartamento desde 215. Você vai alugar, Não, ou você vai vender mesmo. No sim. final da obra, o apartamento que hoje está 215, daqui, porque essa obra vai ficar pronta até março do ano que vem. Vai ficar pronto o prédio. Tá? A previsão é março do ano que Não, vem. mas é um aninho. Então, exatamente, é um pouco menos de um ano, né? Então, 11 meses. 11 meses. Então, daqui um ano, você fechou hoje a 215, quando estiver pronto, você vai vender 230, por exemplo. Sim. Entendeu? É um negócio bom, ou até mais, né? Vai saber. Entendeu? Quando eu conheci minha esposa, a gente viu uns apartamentos há 10 anos atrás, né? Uns apartamentos para comprar, na época tava 195, 200 mil, assim, uns apartamentos. Isso a gente tá falando 10 anos atrás também, né? Hoje o mesmo apartamento que a gente foi lá ver, que tinha já tá pronto, já tem 8 anos que tá pronto o empreendimento. O mesmo apartamento, no mesmo lugar, tipo, hoje 380 mil. A 400 mil. gente vendeu lá um outro prédio lá que foi feito lá, o primeiro que foi feito antes desse. Esse apartamento esse que é de agora é o edifício Bela Vista. Antes era o Covelas, né? E lá no Covelas, o preço de venda era 190 mil. Aí, ó. Hoje deve estar uns 270 um apartamento lá. A pessoa ganhou 100 mil reais, entendeu? Sim, então é um mega de um investimento para quem também tem um dinheiro que pode usar para investir, né? Sim, e assim, não existe investimento mais seguro do que imobiliário. Do que a parte imobiliária. Não tem. Então, se você tem um dinheiro e você não sabe o que fazer, compre terreno, compre casa, compre apartamento, porque é a coisa mais segura que tem. E terreno vocês também têm lá? Tem também. Terreno tem, casa tem, apartamento tem. O que precisar, a gente se não tiver, a gente arruma. Legal. Hoje, para quem quer começar na área imobiliária, ou seja, corretor, tal, o que você acha? O que seria uma dica assim para quem está começando, entrando agora? Porque a gente comentou aqui até nos bastidores que a área imobiliária, assim, de corretores, eles têm... A gente vê que tem muito corretor que tem essa dificuldade de venda, essa dificuldade de conversar com as pessoas, tal. Para quem tá entrando agora, para quem tá com dificuldade, qual que é a tua dica para se dar bem nessa área? Olha, eu acredito que o corretor, primeira coisa, ele tem que saber se portar, né? Sim. Ele tem que saber respeitar o cliente, respeitar as pessoas que ele está atendendo. Então, se é um homem, se é uma mulher, se é um casal. Então, ele tem que, primeiro, estar vestido adequadamente. Ele tem que falar adequadamente também, porque ele não pode falar do jeito que ele fala com os amigos dele. Ele tem que saber conversar com as pessoas. E assim, eu acho que a coisa mais importante que a pessoa pode fazer por ela mesma é um curso de oratória. Entendeu? É uma coisa que ajuda demais em qualquer carreira. Eu acho que um curso de oratória é uma das coisas que mais faz uma pessoa evoluir. Porque você tem aquelas travas, né? Que você, às vezes, não consegue se comunicar, vícios de linguagem, ou mesmo você tem vergonha e tal, né? Então, Cara, eu morro de vergonha de falar, você acredita? Você não, né? Não, né? Não mesmo. Olha lá, tô até rindo ali. Não, mas tem muita gente que tem. Eu mesmo tinha bastante dificuldade. Não para vender. Eu nunca tive dificuldade para vender, porque assim, quando você conhece o produto que você está vendendo, fica fácil, né? Qualquer coisa que você conheça... E você gosta de falar sobre também, fica mais fácil de falar. Fica fácil, né? Então, por exemplo, uma casa que eu construí lá, eu sei o piso que eu coloquei, eu sei toda a iluminação. Hoje você acompanha tudo? Acompanho. Todas as obras? Todas as obras, todas. Porque às vezes fala, pô, o cara é dono, o cara tá lá, tem trocentos empreendimentos construindo, mas quando é tua...
estar sobre a responsabilidade de vocês, você acompanha tudo. Você falou Eu acompanho tudo. Agora você está acompanhando. Pelo menos eu tento passar numa obra pelo menos umas 2 vezes por semana para olhar como é que tá o andamento, né? É seu, né? Sim, mas é assim, o correto mesmo é passar todos os dias, né? É quando você tá com a vida muito Sim, você faz outras coisas também. mas eu normalmente eu passo todo dia na obra, né? Quando tá muito complicado, pelo menos 2 vezes por semana. E você ainda atende os clientes? Atendo. Você vai, às vezes, lá... Não, se o cara quer falar comigo... Não tem? Se quiser falar comigo, eu quero vender, né? Tá, hoje beleza. Se eu ligar lá pra tua corretora, vai ter uma equipe que vai me atender. Mas se eu falar, não, quero o Bruno, né? Tem que ser o Bruno, tem que ser o Bruno. Eu atendo também. Eu Legal. atendo... Ó, por exemplo, quarta-feira eu tenho já uma reunião que eu vou atender. Vai atender porque eles querem falar comigo. Legal. E porque, por exemplo, eu toda semana, eu tenho um dia por semana que eu atendo na imobiliária. Eu atendo coisas do loteamento. Então, parte dos contratos antigos, tudo. Então, toda semana, um dia por semana, eu acho, toda quarta-feira ou toda quinta, a Rose que marca lá pra mim. Às vezes é terça, essa semana vai ser terça. Mas... o dia varia, então eu atendo as pessoas. E quando é venda, eu também... Se precisar, você tá lá. Se precisar não, se a pessoa quiser falar comigo, eu atendo, entendeu? Sim, isso... Por exemplo, um amigo meu indicou um cliente, eu que vou atender. Sim. Entendeu? Eu vou atender o cliente até o fim, entendeu? Mas se eu quiser hoje, tem uma equipe lá que eu posso ir lá tranquilo, vão me atender. Vão te atender muito bem. Legal. Hoje a tua equipe interna dentro da corretora para a parte de vendas é pequena, é grande? Como que tá hoje a tua... Hoje a gente deve ter mais ou menos deve ter, acho que uns 8 corretores, mais ou menos. Legal. Todo mundo atende todos esses contatos que vem da internet, que vem presencial. Sim. Ali. A gente tem os telefones, né, ou do WhatsApp, tem o telefone do escritório, né? Então, tudo chega nesse telefone, né? E aí, de lá, distribui para os corretores. Hoje você fica bem próximo desses corretores, dessa parte de atendimento também? Sim, eu tô lá todos os dias, né? Só quando eu não tô com obra fora de lá, né? Mas, normalmente, eu tô lá todo dia. Hoje, todos os seus negócios são dentro de Itaquá? Não, eu tenho obra em outros lugares. Hoje mesmo eu vim de São Sebastião, que eu tava com uma reforma lá, eu tava com reforma em São Paulo, então eu pego obra em outros lugares também. Então, você tem a construtora, né, que faz essa parte de obra, e tem a imobiliária. Muitas coisas, para muita gente também para administrar. O negócio é que a gente tem que... Às vezes a gente tem que, né, conciliar os negócios, sim. Né? Pro tempo dar, né? Que falta às vezes tempo, falta, né? Onde eu quero chegar aqui. Você tem várias coisas, obras acontecendo, empreendimentos acontecendo, equipe de venda acontecendo, e você está bem próximo de tudo isso ao mesmo tempo. Sim. Isso faz diferença no teu negócio? Você já teve experiência de sair um pouquinho, sentir que não andou como você queria e teve que voltar? Ou sempre foi característica sua? Tipo, eu tenho que estar ali perto, eu gosto, tenho tesão de fazer isso. Eu gosto de estar perto, entendeu? É um negócio meu mesmo, eu gosto de acompanhar, entendeu? Eu já, por exemplo, às vezes eu faço obra, uma pessoa me procura, vamos fazer uma obra junto? Eu falo, tá bom. Já aconteceu, por exemplo, a pessoa olhar para mim e falar assim, olha, vamos fazer a obra, só quem vai tocar a obra sou eu. Eu falo, tudo bem, sem problema. Aí eu vou lá de vez em quando para dar uma olhada e tal, mas eu deixo a pessoa tocar. Ela pediu, né, para fazer assim, então tá bom. Aí não são muitas obras, na verdade foi uma obra só que aconteceu isso. Pra nunca mais, né? Então, aí nessa obra eu tive um problema de planilha, né, porque a planilha não batia com o resultado final, e o lucro da obra não foi o lucro que tinha sido combinado, né, que a gente tem que ter um lucro, né? Sim, sim. E a pessoa
Porque a pessoa tinha uma outra imobiliária, né? Então ela construiu a casa e ela vendeu a casa. E vendeu a casa sem olhar para a planilha. Como é que você precifica um negócio sem olhar para uma planilha, né? Não tem como, né? Então, se você gastou X para fazer... E outra coisa, se você se coloca como, olha, eu vou tocar aqui, não preciso de ninguém, eu vou tocar. Você corre o risco, porque você assumiu o risco. Sim. Então, se deu prejuízo, você vai ter que assumir o prejuízo. Porque eu coloquei o meu dinheiro lá e eu quero lucro, né? Não é isso? Sim. Tá certo, é isso. É isso, né? Então, Acho que ninguém vai trabalhar para perder dinheiro. Né? Exatamente. Principalmente, você demora, sei lá, 1 ano para fazer uma casa. Aí a casa vende, o teu dinheiro empata. Não tem como. Então, você tem que saber se uma coisa é feita em sociedade, ou seja, estamos aqui para ganhar ou para perder juntos. Agora, a partir do momento que fala, eu vou tocar sozinho, então o risco é teu, só seu. Sim, com certeza. É só seu, entendeu? E é isso. Eu tenho vários amigos que constroem comigo, eu construo com alguns amigos meus, e eu não tenho problema com, sabe, eu gosto de construir com gente. Eu prefiro do que construir sozinho. Eu acho que é bom, porque às vezes, por exemplo, tô com falta de tempo, pô, cara, vai lá e escolhe o piso da casa, entendeu? Aí a pessoa vai lá resolver isso. Entendeu? E outra coisa, eu acho assim, para você trabalhar em sociedade, você não tem que se meter, por exemplo, o cara vai lá, vai resolver o piso, é o gosto dele. E você esteja ciente disso. Sim, exatamente. Nada de, confia, né? Escolhe, é o que ele escolher. Confia. Isso aí. Se falou assim na pintura, ó... É um casamento, né? Exatamente. A pintura, ele que vai fazer. A pintura, se ele resolver pintar a casa de rosa-choque, tem que aceitar, entendeu? Entendeu? É verdade. Não tem o que fazer, entendeu? É isso. Eu acho que a gente tem que saber entender. Então, escolhe direito teu sócio, viu? Escolhe, para não ter problema depois. É igual escolher esposa, igual escolher marido, é a mesma coisa, tem que escolher direito. Mas eu acho muito legal, viu, esse negócio de construir com amigo, assim. Eu já construí com um monte de amigo meu, assim, e acho que é um negócio que é bom para mim e para eles, né? Uma coisa que você falou aqui que eu achei muito interessante foi que tem que olhar para a planilha, né? Então, tudo é planilha. Você soltou aqui e não é da forma como você falou, não é só para quem constrói, é para qualquer negócio. Sim, ó, e assim, quando você constrói, quando você constrói ou tá num negócio com qualquer pessoa, por exemplo, se você comprou um prego, coloca na planilha. Porque não importa que o prego custa, sei lá, R$1. Entendeu? No final, se você tiver que comprar 100 pregos, são R$100, entendeu? Sim. Então, coloca na planilha. Se você, sei lá, um cotovelo, falta um cotovelo, vai lá, compra o cotovelo, coloca na planilha. Entendeu? Eu acho que tem que ser assim para as coisas andarem. Tem que ser o bom para todo mundo, né? Então, que seja justo para ele, seja justo para você. Entendeu? O negócio é que todo mundo fica feliz, entendeu? Sim, e no final das contas também tem que exatamente. trazer lucro, né? É isso aí. E outra coisa, por exemplo, porque tem riscos, né? Você construir uma obra tem risco, por exemplo. Pode acontecer, sei lá, de você receber uma multa, sujou a calçada, vai receber uma multa. Tá lá, vai ter que colocar na planilha, entendeu? Então são coisas que a gente não espera que aconteça, mas que às vezes pode acontecer, entendeu? Ou então, sei lá, aconteceu um problema com o empreiteiro lá, ele acabou abandonando a obra, ou acabou que ele não ia lá fazer, você teve que trocar o empreiteiro. São coisas que acontecem e você vai ter que resolver. Então, numa obra, a gente está lidando com gente, aquilo que a gente estava falando. Então, gente é isso, né? Então, tem um dia que dá uma dor de barriga, tem um dia que tá doente, tem dia que tá tudo bem. Né? Exatamente. Então, a gente tem que saber lidar com as pessoas e tem que saber a atitude que você vai tomar. Entendeu? Porque aquilo, apesar de tudo, é um negócio e tem que te dar lucro.
Com certeza. Entendeu? Então você vai ter que fazer de tudo para aquilo dar lucro para você. Entendeu? Independente do que seja, só que ele vai ter que dar lucro. Então, a sua obra, para dar lucro, você tem que entender que uma obra limpa, uma obra em ordem, organizada, você consegue visualizar os problemas muito mais do que uma obra bagunçada, entendeu? Eu fui entender isso muito depois, porque eu tinha um cara que trabalhou para mim por 15 anos e ele fazia tudo na bagunça, né? E a minha obra demorava para terminar e tal, e era uma coisa, só que eu gostava muito dele, né, do cara. Eu era padrinho da filha dele e tal, eu gostava dele. Às vezes tinha uma dificuldade ali de você entender o lado de negócio Sim, daquilo. eu tinha dificuldade mesmo. Eu indicava ele para todo mundo e todo mundo reclamava, pô, o cara demora e tal, não sei o quê. Pô, mas ele é de confiança e tal, não sei o quê. Ele não mexe em nada, ele é um cara sério, né? Só era desorganizado. Mas aí você vai percebendo outras coisas, né? Você vai percebendo, pô, ele realmente, ele era de confiança, ele não roubava nada teu. Só que ele, por exemplo, não fechava um portão direito, não colocava o portão, entendeu, na obra. Aí as pessoas entravam lá, se tivesse que entrar, roubava com o encanamento, roubava não sei o quê. Fiação. Então, você vê, ele não roubava, mas a desorganização dele, ou então a falta de compromisso, sim, entendeu? Sim. A falta de compromisso dele gerava um prejuízo muito maior, às vezes, do que o cara levar um saco de cimento, entendeu? Sim. Então, o prejuízo de uma pessoa dessa aqui... Então, isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Para você entender do negócio, você tem que colocar primeiro que aquilo tem que te dar lucro, que aquilo é o teu negócio. E depois você coloca, eu gosto daquela pessoa, entendeu? Então, porque senão você vai tomar prejuízo. Que eu tomei prejuízo por bastante tempo, porque eu tinha esse meu... vínculo pessoal, assim. Exatamente, um vínculo que me atrapalhou demais. E é um negócio de você olhar também não só o quanto você está colocando, mas o quanto está saindo sem retorno, né? Porque você está colocando um investimento no seu empreendimento ou nas suas construções e que é material sendo desperdiçado, é coisa indo embora que você não tá vendo. E na hora que você organiza tudo, tem uma pessoa pelo menos organizada lá dentro da obra, te dá um pouco mais de segurança para você ter essa previsibilidade de se acontecer um erro, foi um erro que realmente não teria como você escapar dele, né? O negócio, se você começar a colocar na ponta do lápis, essa falta de compromisso que alguns têm, ela é um prejuízo tão grande que, às vezes, inviabiliza até o negócio, entendeu? De tão grande que é, porque, por exemplo, inviabiliza até para a pessoa, tá? Porque, por exemplo, se você tem que fazer uma casa em 6 meses, eu tô falando, vai do lado do pedreiro, tá? Você recebe, a gente fechou um valor, por exemplo, é tanto para fazer a casa, é X para fazer a casa. Aí você vai pegar o dinheiro, eu preciso de tanto agora, você me dá aqui na quinzena tanto, aí eu vou pagar, tá bom. Aí o que aconteceu? Passou 6 meses, você não terminou a obra e falta quase nada para você receber o negócio. Aí você vai lá, vai passar 6 meses, virou 1 ano. Nossa. Aí você, no final das contas, você tá me devendo. E não terminou a casa. Aí você fala, pô, eu tô te devendo, me arruma outra obra pra gente acertar isso. Entendeu? Porque eu tive que pagar os pedreiros com o meu dinheiro, né? Então me arruma outra obra. E aí você vai fazer de novo aquilo. Você não vai querer resolver. Eu tô falando o caso do pedreiro, né? Sim, sim. E aí fica essa bola de neve, entendeu? Então a organização te ajuda a prevenir riscos. Exatamente. E outra coisa também que eu aprendi, isso é até uma dica para os construtores também. Quando você for contratar um pessoal fazer empreita, contrata por etapa. Por exemplo, vamos fazer a fundação. Então, vai lá e faz a fundação. Aí você combina o valor com ele, fazer a fundação. Vai ter a alvenaria. Se o cara na fundação já deu ruim, já troca, entendeu? Já vai pro Porque
Antes eu fechava a obra inteira, da fundação à pintura. Uhum. Então o cara tinha que me entregar a obra pronta, chave na mão. Hoje eu não tô fazendo mais isso. E até sai mais caro para mim. Tá. Mas a garantia é muito melhor. Não, assim, o tempo, né? O tempo, que eu acho que hoje a coisa mais cara que existe é o tempo. Não tem nada mais caro que o tempo. Se você tiver um cara atrasando a tua vida, cara, já tira ele da tua vida logo de cara, não espera. Não pensa que a pessoa vai mudar, entendeu? Deixa outro ver se vai mudar com você. É isso. Daí se ele mudar com outro, de repente no futuro você pega ele de novo. Uhum. Mas não fica esperando a mudança de ninguém. Vai lá e resolve. Resolve a situação e pronto. Entendeu? É isso. Porque assim, para ganhar dinheiro, você não dá para esperar. Não dá para esperar. Você tem que fazer o negócio... O boleto não espera, né? Exatamente. Você tem que fazer o negócio andar. Você tem que fazer o negócio andar. Toda esses processos, essa dificuldade, se eu falo assim, pô, Bruno, é o seguinte, eu comprei um terreno aqui em Mogi, cara, 230 metros quadrados, lindo, só que eu não vou pra morar, eu quero construir pra vender. Você me ajuda? Como funciona isso? Eu consigo hoje contratar a empresa do Bruno, ou contratar o Bruno, para me ajudar a desenvolver essa obra, porque, Bruno, eu não quero ter que eu ficar falando com o empreiteiro, eu não quero eu ter que ficar lidando com pedreiro, eu não tenho paciência, vou mandar no segundo dia alguém a merda e quero que você me ajude, porque você falou, eu não contrato mais obra inteira, mas eu queria pagar para você cuidar para mim. Você faz essa... Sim, a gente faz tanto parte de construção como também de reforma. Reforma também. Também. Então a gente vai ter o nosso pessoal de arquitetura vai desenvolver o projeto, aí eu trago toda a mão de obra e aí sim, sou eu que tomo conta. Uhum. Eu vou contratar desse jeito, vamos fazer a fundação. Você vai fazer sim, desse jeito cuidar que eu faço. Pra mim. Mas eu posso ir de vez em quando lá dar uma olhada. Sim, ou só ir lá quando a chave estiver pronta também, não tem problema. Você vai entregar do jeito vai ter o prazo, tudo, e vai ter que ser cumprido, né? Legal. Vai ter um contrato. E você atende alguma região específica hoje? Não, eu faço obra em São Paulo, faço obra em tudo que é canto. Legal. Não tem no litoral, em São Paulo, em Guarulhos. Eu fico pensando assim, eu tenho minha vontade gigantesca é construir, né? Aquela coisa de... eu sempre me incomodo com o tamanho do corredor. Eu queria que fosse personalizado do meu jeito para não... Sabe, você entra numa casa pronta, sempre tem um negocinho que você não vai gostar, e você fala, putz, depois eu vou ter que quebrar, Então eu queria construir. E aí eu fico na minha cabeça, puta, mas lidar com pedreiro, lidar com empreiteira, lidar com compra de material, eu não vou ter um pingo de... Eu não vou ter paciência para fazer a planilha que o Bruno faz. Não consigo hoje contratar a tua empresa, teu empreendimento hoje para cuidar disso daí para mim. Sim, consegue. Tanto pessoal como para investimento. Também, por exemplo, já teve casos assim que a gente contrataram tal, a gente fez a obra, aí o que a pessoa vai? Na parte que é o gosto da pessoa, que tem que ser o gosto Sim. dela, por exemplo, escolher um mármore, escolher o porcelanato. A tampa da privada. O porcelanato, o tipo, aí sim você participa disso, entendeu? Mas toda a parte de compra de todo o material da casa, tirando o acabamento, é tudo a gente que faz, já deixa tudo resolvido. Só o acabamento que depende, que é o que todo mundo olha, né? O que vê, né? Aí tem que ser o gosto pessoal mesmo. Só se a pessoa, obviamente, fala, não, faz aí do jeito que você quiser, né? Mas... Às vezes, para empreendimento, o pessoal é muito assim, né? Tipo, eu quero que construa, quero me dar um lucro, tanto tá aqui. Isso, agora se, eu quero... Pra eu morar, aí não, aí é melhor o gosto dele, vai a esposa dele e tal. A esposa, principalmente, o negócio é de olhar. Exatamente, cor de tudo. Cor de tudo, legal. E quem quiser contato com você, quais os caminhos que a gente pode te encontrar hoje pra... Pô, eu quero... Me passa mais informações sobre o empreendimento que vai acontecer agora no final de semana, ou eu quero saber de alguma casa que você já tenha pronto, ou eu quero entrar em contato para construir com o Bruno. Como que a gente faz? Bom, hoje a gente tem as plataformas digitais, né, que é o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Então, o Instagram tem tanto o meu Instagram, que é o Bruno Scafidi, como também da BS, que é a BS Consultoria de Imóveis.
que tá no Instagram. O link tá na descrição aí do vídeo. Isso, e o Facebook também, é o mesmo Bruno Scafidi, BS Consultoria de Imóveis, e tem o WhatsApp que, olha, eu sou péssimo para decorar coisas, depois desse negócio de telefone, né, a gente parou de decorar número. Eu só sei o meu e olhe lá, porque... Não, eu sei alguns, mas é aqueles números antigos, né, que naquela época, eu sou da época mais antiga, né. Esses dias eu lembrei o número do telefone da minha avó, que ela nem tem mais, mas os novos eu não sei nenhum. Pô, telefone, pô, e você lembra, eu, na minha época do colégio, eu lembro que eu tinha um número gravado de todos os meus amigos naquela época. Sim, era. Hoje, né, hoje... Com o celular a gente não lembra de nada. Nada. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui o número. Mas também, para quem estiver aí assistindo e quiser, não precisa decorar o número que ele vai falar. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo, mas a gente coloca aqui para vocês. O Bruno vai comentar o número. Eu vou falar aqui o número, peraí, deixa eu pegar aqui no BS aqui. BS. Aí. Ó, aqui é 973-360980 e tem o fixo também, que é o 4648-6642. Tudo 011 para você aí. Tudo 011. Que quer investir ou que está procurando o teu primeiro imóvel também, para entrar em contato com o pessoal lá do Bruno. Bruno, para a gente finalizar, queria agora que você aproveitasse a tua câmera, obviamente, né? Para quem é empreendedor, para quem quer viver essa vida, ou para quem já vive essa vida e está com aqueles problemas que a gente passa constantemente como empreendedor, para quem tem negócio, fala com gente e precisa fechar a conta no final do mês. Qual a tua dica que você dá para essa pessoa que tá ali no dia a dia? Olha, a minha dica, que eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Se você quer investir, invista em imóveis. É o melhor investimento que tem. Ninguém carrega, ninguém leva embora. É o melhor investimento que tem. Então, se você tem um dinheiro para investir, invista em imóveis e procura a BS, que é outra dica que eu vou te dar, que lá você vai fazer o melhor negócio com a BS. Lá a gente tem tudo que você precisa. Você quer um terreno? A gente tem. Você quer apartamento? Tem. Quer casa? Tem. Quer galpão? Quer construir? Quer reformar? Tudo. Vai lá, procura a BS que a gente resolve o seu problema. Você vai ser bem atendido, vai ter todo o suporte que você precisa para realizar o seu sonho ou para você fazer um investimento para ter aí de repente, comprar um apartamento para o teu filho, para tua filha, né? Se quiser. Sim. Ou mesmo para você. Você quer o seu primeiro imóvel? Vai lá na BS que a gente tem um imóvel que cabe no teu bolso. Então, a gente faz todo esse levantamento e vê qual é o imóvel correto para você. Então, vem para a BS que você vai ser feliz. Boa. Bruno, obrigado. Se você quiser deixar também um recado aí para o pessoal que está assistindo, para a galera, agradecimento aí para o pessoal, também pode ficar à vontade. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer você, Adam, pela oportunidade que você está me dando aqui, pelas portas que você abriu aqui para mim. Acho que a gente depois vai conversar para a gente fazer outros projetos. Com certeza. Porque, inclusive, o Adam deu uma ideia boa aqui, depois eu vou falar. Vamos deixa, o pessoal fica de olho aí no Instagram, quem sabe novidades vão aparecendo aí. E eu queria agradecer vocês que estão vendo o podcast também. Muito obrigado aí por estar assistindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber qualquer coisa, deixa nos comentários aqui ou entra no Instagram nosso, no Facebook, no WhatsApp, que a gente tira tuas dúvidas e a gente tem bastante imóveis, bastante oportunidade para você que queira sair do aluguel, que queira comprar o seu primeiro imóvel, ou que queira investir. A gente tem muita oportunidade lá. E a gente tem várias promoções também. Então, a gente falou aqui hoje no podcast. Tem a promoção dos R$1.000, indicou para o apartamento, leva 1.000, entendeu? Você tem um amigo que queira comprar um apartamento, indica, a gente tem essa promoção dos R$1.000, vai lá na BS que a gente fala melhor para você. E tem as dos R$10.000, a gente tem 15 casas separadas e se você indicar um amigo para essas 15 casas, para uma delas, se você tiver amigo para as 15 casas, você leva 150 mil, mas se você tiver para uma, é R$10.000 por casa, entendeu? R$10.000, a pessoa, você indicou, levou.
Entendeu? Se ele fechou, é óbvio, né? Claro, Fechou. claro, né? É. Você termina de fechar às 15, ele já dá entrada na dele. Já compra dele, né? isso. Já dá entrada e entrada boa, né? Né? 150 mil, tá bom. Cara, muito obrigado pela participação, por ter tirado, eu até brinco, numa segunda-feira, às 3 horas da tarde, tirar o dia, parar o dia, no meio do nosso tempo tão caótico, é difícil. Então, muito obrigado por tirar esse tempo para vir aqui, para bater esse papo. Seja bem-vindo também para próximos convites. Então, teremos novos convites para vir falar de outros temas, de outros assuntos, sempre para a gente ajudar também o empreendedor que está lá do outro lado, também sofrendo, também passando pelos perrengues que a gente passa no dia a dia. E a gente está aqui isso sempre para ajudar o pessoal. E para você que assistiu até aqui, também muito, muito obrigado. Não esqueçam de deixar os comentários aí, se vocês tiverem perguntas. Também quiser que eu traga algum convidado especial, deixa o nome dele aí que a gente vai atrás. Então é isso. Muito, muito obrigado. Então não esqueça de compartilhar o link, se inscrever no nosso canal. Para você que está assistindo aí no Spotify, compartilha aí com seus amigos. Então é isso. Muito obrigado, valeu e fui!